Vamos nessa? Ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação da amônia com o gás oxigênio, um processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Bacana. Na primeira etapa, forma-se monóxido de nitrogênio, tá aqui, o qual, monóxido de nitrogênio, o qual reage com mais oxigênio, formando dióxido de nitrogênio. Um óxido ácido, que reage com a água formando ácido nítrico, muito bem, e novamente, monóxido de nitrogênio. O composto monóxido de nitrogênio é, portanto, um subproduto da reação. É importante o seu reaproveitamento, senão ele pode ser liberado para o ambiente, onde reagirá com oxigênio, formando dióxido de nitrogênio. E qual é o problema da gente formar dióxido de nitrogênio no ambiente? É que esse óxido é um óxido ácido, então ele vai reagir com a umidade da atmosfera, ele vai precipitar na forma de chuva ácida, então você causaria ali um impacto ambiental. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto, que é o nosso monóxido de nitrogênio, então você quer diminuir a quantidade dessa substância, é aumentar a. Então vamos nessa. Letra A, pressão de oxigênio na etapa 1. Galera, quando ele fala que a gente está aumentando a pressão do oxigênio, é que a gente está aumentando a pressão parcial dessa substância. Então, eu vou aumentar a pressão parcial do oxigênio. Para aumentar a pressão parcial do oxigênio, eu também vou ter que aumentar a fração molar dessa substância. E a fração molar é a quantidade dessa substância que eu tenho no sistema. Lembrando que, para você calcular a pressão parcial, você pega a fração molar e multiplica pela pressão total do seu sistema. Então, o que ele está falando, aumentar a pressão, é aumentar a quantidade de determinada substância. Na etapa 1, o oxigênio ele é um reagente. Muito bem, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Então, o oxigênio ele é um reagente. E nós sabemos, lá da cinética química, que quando a gente aumenta a concentração de um reagente, então, aumenta a concentração ou a quantidade de um reagente, você faz com que sua velocidade se torne maior. Então, você tem um aumento da velocidade. E um aumento da velocidade vai fazer com que você forme mais produtos. Aí perceba, eu estou aumentando a quantidade de oxigênio. Se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu também vou aumentar a quantidade de monóxido de nitrogênio. E você não quer que isso aconteça. Então, a letra A, ela está errada. B, concentração de dióxido de nitrogênio na etapa 3. Aqui, nós temos a etapa 3 e nós temos o dióxido de nitrogênio. Ele também é um reagente. Se eu aumentar a quantidade, a concentração dessa substância, eu vou formar mais produtos, que no caso é o monóxido de nitrogênio também. Então, aumentar o dióxido de nitrogênio faz com que eu produza mais monóxido de nitrogênio. E eu não quero que isso aconteça. Então, a letra B também está errada. Letra C, quantidade de amônia da etapa 1. Gente, a amônia na etapa 1 é um reagente. E nós já falamos que nessa etapa 1, aumentar a concentração ou a quantidade de um reagente faz com que eu forme mais produtos, no caso, um produto que eu não quero, que é o monóxido de nitrogênio. Então, C não pode ser. Letra D, quantidade de oxigênio na etapa 2. Vou até colocar aqui de uma cor diferente, Se eu aumentar a quantidade de oxigênio da etapa 2, eu vou querer formar mais dióxido de nitrogênio. Bacana. Só que para eu formar mais desse produto, eu vou ter que consumir os meus reagentes. E quem é o reagente da etapa 2? Monóxido de nitrogênio. Esse reagente é o produto formado lá na etapa 1, Você forma esse produto na etapa 1 e ele vai ser reaproveitado na etapa 2. Então, colocar mais oxigênio no meu sistema vai fazer com que eu consuma mais monóxido de nitrogênio, retirando ele do meu sistema. E é isso que eu quero fazer. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Muito bem. Só para a gente finalizar, a letra E ele fala temperatura dos reagentes na etapa 1. E, gente, é o seguinte, ele fala no seu texto que todas as reações são exotérmicas, correto? Mas não importa se a reação é endo ou exotérmica.
Um aumento de temperatura vai fazer com que você tenha uma velocidade de formação maior no início do processo. Ah, professor, mas se tiver em equilíbrio, mas em nenhum momento ele fala que esse sistema entrou em equilíbrio. Então, aumentar a temperatura faz com que eu aumente a velocidade. Ao mesmo tempo, eu vou aumentar a formação do meu produto e, no caso, novamente, vou até apagar aqui, ó, para riscar de novo. O meu produto formado é o nosso monóxido de nitrogênio. Então, aumentar a temperatura dessa reação não é bacana, tudo bem? Então, realmente, a resposta certa é a letra D. Tranquilidade?